Bom dia, povo! Como estão? Essa segunda-feira chuvosa aqui em Santa Maria. Inclusive, a internet aqui tá oscilando muito. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Confirmem aí, por favor. Sim, estão me vendo, me ouvindo? Então tá, que bom. Então tá bastante chuva aqui. Não tá frio, achei que tava frio, mas não tá frio. Então, estamos iniciando a nossa última semana de maio, finalizando o mês de maio. Um mês muito de energia, de realizar, de executar. E hoje o tema que eu trouxe para a gente conversar é sobre as energias que existem dentro de todos nós, tá? A gente vai entender as vertentes que tem dessas energias em várias linhas de pesquisa, linhas de estudo, entendendo como tudo, de certa forma, vai para o mesmo entendimento, tá? Então, eu falo muito aqui energia feminina e masculina, né? E isso não é energia feminina não é exclusiva da mulher, assim como energia masculina não é exclusiva do homem, bem pelo contrário. Todos nós temos essas duas energias dentro da gente. Vão chegando, vão chegando. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Miriam. Bom dia, mãe, pai. Bom dia, Sol. Bom dia, Débora. Bom dia, Camila. Então, se a gente for estudar quando começou esse primeiro estudo, vem lá do taoísmo. Alguém já viu aquele símbolo do yin e yang, que é um círculo preto e branco, que faz uma volta assim. E dentro da parte preta tem uma bolinha branca. Dentro da bolinha branca tem uma parte preta. Já viram esse símbolo? Yin e yang? Respondam aqui. Esse símbolo já iniciou lá, né? Muitos anos, o estudo disso, mostrando que no mundo que a gente vive agora, tudo está em dualidade. Então a gente olha para a natureza lá fora. É sol e noite, dual, né? É frio, é calor. Então as dualidades estão sempre acontecendo. É grande e pequeno. É bom e ruim. Bom dia, Vê. Então, o nosso mundo aqui, ele está todo em dualidade, tá? E nós também. Então, esse círculo do Yin Yang, ele mostra o quê? Que dentro da mulher, né, da mulher tem um pouco do Yang, iniciando. Yin, né? Yin é energia feminina. Yang é energia masculina, tá? Então, para traduzir para o nosso linguajar aqui, Yin é o feminino, Yang é o masculino. O que aquele símbolo nos mostra? Que dentro do masculino tem um pouco de feminino e dentro do feminino tem um pouco de masculino, tá? Iniciamos aqui. Então, apesar de ser dual, não são forças opostas, tá? Isso a gente tem que entender muito bem, que não é forças rivais, não. São forças que se complementam e é isso que a gente tem que buscar sempre, esse complemento, essa harmonia. Também não vou usar a palavra equilíbrio, porque não é um equilíbrio 50-50, é uma harmonia. A gente vai dançar com essas polaridades dentro de nós, tá bom? Então, são polos, como se fossem polos complementares, sabe? Que a gente vai dançando. Yin, então, Yin muito a ver com energia feminina. O Yin, ele é algo mais para dentro, ele é introspectivo, é a energia da lua. Quando você conecta com a lua, ela é Yin, é o introspectivo, é a noite. O que a noite traz? Qual a sensação que a noite traz? Sensação de recolhimento, né? De ir para dentro, de ficar conosco. Então, tudo isso é Yin, né? Introspecção, receptividade, intuição, a nossa conexão com o divino é Yin. E o que é o Yang, que é o masculino? É o Sol. Então, passou a noite, passou a lua, amanheceu. É o Sol. O que acontece quando tem o Sol, né? Nem sempre tem Sol, hoje está chovendo. Mas o que acontece quando nasce o dia? A gente vai para o mundo, então a gente vai para fora. Se o Yin é algo interno, introspecção, o Yang é externo, é para fora. Então, e o Yang é o masculino, é a minha comunicação com o mundo lá fora. Então, ele é o céu, o sol.
ele é o ir para a ação, é o fazer, o executar, é a parte lógica, é o raciocínio lógico. Tudo isso é do Yang, tá? Que é a energia masculina. Então, no universo há essa dança entre esses complementares, né? E a harmonia ela vem muito desse fluxo, né? Não da estagnação, tá? O que acontece quando a gente está com isso em desarmonia, tá? Por exemplo, mulheres com excesso de Yang, mulheres com excesso de energia masculina. O que acontece com essas mulheres? Bom dia, Giovana. Bom dia, Dani, Celiana, Paula. Essas mulheres, elas têm muita ação, então elas fazem muito, realizam muito, produtividade. Por outro lado, elas estão muito exaustas, muitas vezes em desconexão. É aí que chega o famoso, né, burnout, né, síndrome de burnout, exaustão ao limite. E essa ação nem sempre ela é estruturada, é uma ação muito no tenho que fazer, vai lá, sai correndo, faz, sem uma organização, sem uma intuição, sem uma criatividade, muitas vezes faz coisas que tem que ser refeita. Então, a mulher com excesso de Yang, ela gera essa exaustão e essa desconexão, tá? E uma mulher com excesso de Yin, que é a energia feminina, também a gente tem que cuidar para não ir para os outros opostos. Também pode ter um excesso de Yin. O que acontece? As mulheres se sentem paralisadas, passivas, não conseguem também colocar seus pontos de vista, tomar decisões, ficam paralisadas, estagnadas e muito indecisas. Então falta ação, falta realização, fica na estagnação, um excesso de um excesso de energia feminina. Aliás, não é nem um excesso de energia, é uma energia feminina não trabalhada, não de forma saudável, que ela fica uma forma excessivamente e nos paralisa, deixa sem ação, muita indecisão e nos impede de avançar. Então, essa harmonia, né, acontece quando a gente traz os dois, traz o masculino, traz o feminino, traz o yin, traz o yang. Então, a gente olhou do ponto de vista do taoísmo, né, desse símbolo de yin e yang. Agora, para vocês entenderem como na psicologia isso também tem basicamente o mesmo entendimento. Jung, que é um médico, psiquiatra e psicanalista, que foi um discípulo de Freud, ele trouxe o entendimento de ânima e ânimos. Cada um coloca o seu nome, né? Então, ele usou outros nomes, ânima e ânimos. Jung, ele é muito conhecido porque ele fez todo o estudo dos arquétipos, do inconsciente coletivo. Tudo isso foi Jung que trouxe aqui para o plano físico, né? Ele que escreveu tudo sobre isso. Então, o que Jung traz? Que todos nós temos uma sombra do sexo oposto. Como assim? Então, ânima, tá? Ânima é o aspecto, muitas vezes, inconsciente, feminino dentro do homem. Ânimos é o aspecto masculino dentro da mulher, tá? E qual que era o fundamento, né, do Jung, né, que ele trazia muito ao estudar o ânima e ânimos, né? Era a integração, que é integrar essa parte feminina no homem, integrar essa parte masculina da mulher. Porque quando a gente não integra, a gente fica refletindo lá fora, fica buscando lá fora. Então, quanto mais a gente consegue integrar isso aqui dentro, mais perto da nossa essência a gente chega. Tem que trabalhar muito esse processo de individuação, de chegar perto do indivíduo, de quem ele é, trabalhando essas duas polaridades que existem dentro de todos nós. Primeira coisa, sempre existe. Às vezes está de forma não saudável, às vezes está de forma desequilibrada, às vezes está de forma ferida, né? Um masculino ferido, feminino ferido, mas sempre existem essas duas energias dentro da gente. Então, o Jung, ele traz muito que a gente tem que tomar posse desses aspectos, né? Trazer para o consciente. Porque enquanto está no inconsciente, a gente só está agindo, achando que assim é o meu jeito de ser, assim é o meu jeito de fazer as coisas, é assim que eu sou. Por quê? Porque está na forma inconsciente, então realmente eu só estou agindo como eu acho. Quando eu começo a trazer para o consciente, aí eu começo a conseguir integrar, né? O que acontece? O ânimos reprimido, tá? Então agora fazendo um paralelo, tá?
Yin e Yang, tá? O Yin é o feminino, tá? Yang é o masculino. Aqui nessa visão do Jung, o Yang, o masculino, é o Animus, tá? Animus é o masculino, tá? O que acontece? O que o Jung traz quando uma mulher tá com o Animus, que é a energia masculina, reprimida? Ela fica muito insegura, indecisa, sem decisão. O Animus reprimido, tá? Percebam que são várias vertentes e que trazem basicamente um ensinamento muito parecido. E o que acontece quando a mulher está com o ânimos muito inflado, muito grande? Uma energia masculina muito inflada, muito grande. O que acontece? Ela é racional, só que às vezes ela é racional demais. Ela não consegue enxergar o todo, não consegue ter intuição, não consegue fluir. Ela está só na ponta de faca. Racional demais, yang demais, masculino demais. E ela se torna muito crítica por causa dessa rigidez. Percebam que o masculino em excesso ele se torna rígido. O masculino em excesso se torna agressivo. Então, ele não compreende as outras formas de ver o mundo, de fazer as coisas. É do meu jeito, é racional, é assim. Tudo que é diferente, eu não concordo, porque o masculino em excesso não tem a fluidez, que é a do feminino. Então, mulheres com esse masculino muito inflado, elas são muito críticas, muito racionais, às vezes até chegam no limite de ser agressiva na forma de falar, de se posicionar. Tá? E o ânima? Então, o ânima que é o feminino, o yin, ânima. Um ânima muito inflado nos homens. O que acontece? Tá? Então, ânima feminino muito inflado nos homens. O que acontece? Uma instabilidade emocional. Então, os homens não conseguem ter uma firmeza emocional. Ficam hipersensíveis, se desestabilizam facilmente. Por quê? Tem um ânima, uma energia feminina em excesso ou inflada. Ela não está bem trabalhada. Então, ficam instáveis emocionalmente. Só que, o que é importante? Os homens também trabalhar a energia masculina, feminina. Por quê? Porque se eles estão com ela em excesso, eles vão se tornar muito frios, muito rígidos, controladores, às vezes, porque não estão conseguindo trabalhar essa energia feminina, essa fluidez. Então, vai para o outro oposto, que é a rigidez. Tudo bem até agora, pessoal? Então, o que o Jung nos traz muito, né? Ele tem uma frase dele que ele fala assim, que é a integração do ânima com o ânimos, que a gente vai alcançar a nossa totalidade psíquica. Então, tem muito a ver com essa parte de sentimentos, emocional, com a nossa parte psíquica. E é integrando essas duas partes que a gente vai alcançar a totalidade, que é chegar na nossa essência, através dessa integração dessas duas polaridades que todos nós temos. Se a gente for olhar na mitologia grega, também fala sobre isso. Tem um mito que é Eros e Psique, tá? O que é esse mito nos traz? Que Psique é como se fosse a alma humana. A alma humana, tá? Se apaixona... que só veio uma pergunta que a Sol colocou. Como sei se estou com as energias equilibradas? Sol, assim, ó, as energias equilibradas, o feminino é muito a intuição, a criatividade, o acolhimento. O feminino, a gente tem quatro esferas do nosso mundo, tá? O mundo físico, o mundo mental da nossa mente, o mundo espiritual e o mundo emocional. Duas esferas estão ligadas à energia feminina e outras duas à energia masculina, tá? Então, o mundo mental e o mundo físico, que é o mundo da ação, estão ligados ao masculino. O mundo emocional e o mundo espiritual estão ligados à energia feminina. Então, a gente tem que trabalhar toda essa integração para ter as energias de forma harmônica. Como eu falei, não gosto de trazer a palavra equilíbrio, porque a gente tem a impressão que tem que estar 50% cada uma. E não, vai ter momentos que, por exemplo, a Sol ela é mentora, né? Vai ter momentos que você vai ter que trabalhar muito com a tua criatividade, com a tua intuição, trabalhar muito o feminino, que é o momento de criar. Vai criar uma mentoria, um curso, tem que trabalhar muito a tua intuição, para te se conectar, colocar toda a tua criatividade ali. Mas de nada adianta ter toda essa criatividade,
essas ideias, muitas ideias, então muitas ideias chegando, se não tem a execução. E daí que entra o masculino. O masculino o que é? É a parte de sentar, planejar e executar, de ir para a ação. É isso que a gente vai observando se eu estou com as duas energias equilibradas. Isso na esfera do trabalho, né? A gente pode olhar também do ponto de vista dentro dos relacionamentos. Porque nos relacionamentos também, quando a gente entra o casal, quando um começa a ficar muito com uma energia, a tendência do outro é diminuir. Se a mulher dentro do relacionamento, ela começa a aumentar muito a energia masculina, ou seja, ela quer decidir tudo, ela quer fazer tudo, ela não dá espaço para o homem, ou não dá o tempo para o homem, que é diferente do tempo do homem e da mulher, ela começa a aumentar a energia masculina e logo o homem diminui a energia masculina dele. E vice-versa também, tá? Então, isso é importante a gente colocar essa consciência tanto em âmbito de relacionamentos quanto em âmbito de trabalho. Ó, Sol, isso é o mais comum que existe, tá? É o mais comum. Ela colocou assim, ó. Sou muito executora e tenho dificuldade em criar. Por quê? Porque a gente foi criada, né, treinada para ter realmente essa energia masculina mais em alta. Então, a gente tem que fazer, tem que realizar. Então, a gente foi muito acostumada a trabalhar muito energia masculina. Só que chega um momento que só nutrir o masculino, só fazer, executar, sem nutrir esse feminino, que é a intuição, é a criatividade, é o acolhimento, é o sentir, a gente vai ficando seca, e daí a gente perde a criatividade. E daí a gente tem que começar a olhar para essas duas esferas, que é espiritual e emocional. O que é emocional? É olhar para as tuas emoções. Como é que eu estou me sentindo hoje? Por quê? E a gente vai se investigando, se auto-investigando. O feminino é o que dá sentido para as coisas. Pensa, quando chega no Natal, né, as épocas de final de ano, aquilo de arrumar a mesa, a ceia, de dar sentido para as coisas é a energia feminina, porque conecta com a emoção. Se fosse pelo homem, né, ia ter lá uma comida e tá ótimo, sentou, comeu, é o objetivo. O homem é focado, o objetivo. A mulher é que dá sentido para as coisas. Quem é que geralmente organiza as viagens em família, as férias? É a mulher, porque é a mulher que traz a emoção, que dá o sentido para as coisas. Quem é que lembra sempre de tirar foto numa viagem? É a mulher, porque é a parte emocional, né? Não é a parte racional, objetiva de ir lá fazer o passeio, enfim. É a parte emocional de dar sentido para aquilo, de registrar aquilo para daqui 10 anos, olhar aquela foto, se conectar com aquela imagem e sentir de novo aquela emoção. Olha que legal, quando a gente fez aquela viagem. Então, isso de se conectar com os sentimentos é do feminino. A Sol colocou, foi mesmo, saí da casa dos meus pais com 14 anos, fui mãe solo, estou tentando trazer esse feminino, porque sempre foi muito do fazer. Isso é muito comum. E Sol, uma coisa que eu trago sempre é a gente agradecer esse teu masculino, tá? A gente não tem que olhar para essa energia masculina, tipo, ai meu Deus, sou muito masculina. Não, é agradecer, porque pensa, foi toda essa energia masculina que te fez chegar até aqui, te fez conseguir criar a tua filha, te fez realizar muitas coisas. Então a gente olha para isso com gratidão, mas agora a gente fala assim, agora pode ser diferente. Agora eu posso integrar essas minhas duas polaridades. Agora eu posso ter esses momentos de nutrir o meu emocional, o meu espiritual, de ir para dentro, de me conectar comigo mesmo, introspecção, recolhimento, acolhimento. Isso tudo é o feminino. E quando a gente olha a visão da espiritualidade, né? O que acontece? Todos somos um, então todos viemos da fonte criadora, todos viemos de Deus, né? Por que a gente está aqui na Terra agora, então? Por quê? Para a gente vir para cá para experimentar essa dualidade e nos desenvolver a partir dessa dualidade. Porque todos somos um, todos viemos da fonte, viemos de Deus, tá? E Deus nos colocou aqui para que a gente experimentasse essa dualidade que temos nesse mundo aqui e a partir daí a gente se desenvolva. A partir daí a gente cresça, evolua dessa dualidade, que é o mundo aqui que estamos. Então, depois, todos vamos voltar para a fonte também. Todos vamos voltar lá para a conexão com Deus. Mas estamos aqui para integrar essas duas energias que são tão potentes. Porque quando a gente começa a integrar os dois, a gente sai daquilo do estresse, do fazer e se reconecta com o sentir. E daí as nossas ações são mais acertadas, são mais objetivas também, porque a gente está conectado com o todo. Quando a gente está muito no racional,
às vezes a gente não tem uma visão maior. A gente tá muito focado demais. Perceba que eu tenho um foco, assim, tô lá com um alvo, tá? Quero chegar naquele alvo. Sabe aquela imagem do alvo, assim? Lá no meio tem um alvo. Se eu tô tão focada lá, eu não tô vendo o que acontece ao redor. Então, às vezes, eu perco muitas oportunidades de expandir ou oportunidades de ir mais facilmente, de chegar mais facilmente, porque eu tô muito focada. Então, o masculino em excesso é isso, eu não consigo enxergar o todo. E às vezes eu tô batendo contra. Eu sou péssima em ditados populares, tá? Mas aquilo, né, batendo. Alguém me ajuda aí? Como é que é esse ditado? Tá, mas vocês entenderam o objetivo, né? A ideia. Com o masculino em excesso, a gente fica só ali, ó, batendo, batendo, batendo. Às vezes não é por ali, é por aqui, sabe? Aqui vai ser muito mais fácil, aqui vai ter mais resultado, aqui vai ser mais leve, aqui vai dar mais dinheiro, aqui é... Só que eu não consigo enxergar porque eu tô muito focada aqui. Então, o masculino em excesso, ele traz isso. É um foco excessivo que eu não consigo ver o todo. Então, a gente tem que parar, respirar e começar a voltar para si. Porque aqui dentro a gente tem muitas respostas. Aqui dentro a gente recebe muitas intuições. O que é a intuição? É a nossa comunicação com o divino. É o nosso eu mais elevado, o nosso eu superior, a nossa centelha divina do Criador, trazendo mensagens para o eu físico, para o eu aqui. Dando murro em ponta de faca. Ai, muito obrigada, Carol. Assim, ó, obrigada, pessoal. Eu sou péssima em, em ditados. Eu misturo os dois. Misturo vários. Mas isso aí, murro em ponta de faca. Quando a gente tá assim, a gente tá com o masculino em excesso. E isso por quê? Porque a gente foi muito tempo, assim, treinada. Fazer, fazer, fazer. Não posso parar, não posso parar. Tenho que fazer, tenho que fazer. E daí a gente segue, 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 dando murro em ponta de faca. O que a gente tinha que fazer? Parar. Voltei. Eu vi que apareceu uma mensagem que estava a internet instável. Voltei, pessoal. Acho que sim, né? Então, a gente tem que voltar e ir pra dentro, se conectar de novo com a nossa intuição, com a nossa criatividade, com a nossa parte espiritual, emocional, que daí a gente vai conseguir ter mais ideias, mais fluidez. E isso, gente, não é algo assim, agora que eu entendi isso, minha vida vai fluir eternamente. A gente tem que estar constantemente nessa auto-observação, porque é muito fácil a gente voltar para antigos padrões. Isso é muito fácil. A gente tem esse padrão do masculino em excesso, é um padrão que a gente ficou por muito tempo a Sol ali. Imagina, desde os 14 anos, né? Tu comentou, Sol, que tu teve que se virar. Teve que ter muita energia masculina. Então, tu tem um padrão muito forte disso. Então, tu vai trazer o teu feminino e tu vai ir dançando. Vai ter momentos que tu vai realmente precisar estar mais focada, objetiva. Às vezes, tu vai fazer um lançamento, estruturar alguma coisa. Ah, não, essa semana eu tenho que sentar, planejar, executar. E tá tudo bem. O que não é legal? Tá? A gente ficar muito tempo nisso. Por quê? Porque a gente vai pro esgotamento. Daí, aquilo, não quero mais, cansei, por quê? A gente foi pro esgotamento, a gente foi demais pro masculino e nosso interno sente. No início, eu sempre digo, até os 30 e poucos anos, tudo bem, a gente vai com a energia masculina lá em cima e uhul, a gente tá detonando, vai lá, faz mestrado, doutorado, isso e aquilo, a gente faz tudo, e tá tudo certo. Mas depois, um tempo, a gente começa assim, como se fosse secar por dentro, então a gente tem que começar a nutrir essas duas energias, tá? Porque quando a gente nutre, a gente vai com mais fluidez, a gente consegue melhores resultados, as coisas saem melhor. A gente não se frustra tanto também, porque se eu tô muito aqui focada, se tem algum probleminha, eu tô na rigidez, aquele problema pequeno me desestabiliza, porque eu acho que tem que ser assim só, não consigo ver o todo. Então a gente se frustra mais facilmente também quando a gente tá com esse excesso de masculino. Na visão sistêmica da constelação familiar, essas duas energias estão muito relacionadas com a nossa visão interna que a gente tem do pai e da mãe. Por isso que sempre a gente vai trabalhar, olhar para a ancestralidade a partir da mãe, olhar para a ancestralidade a partir do pai e reconciliar tudo isso dentro da gente, tá? Nem sempre é algum movimento externo, mas é a visão interna. Porque se eu olho para a questão da mãe só valorizando essa energia masculina, é muito natural que eu vou trazer isso para mim e não vou conseguir integrar o meu feminino. Então, quando a gente vai trabalhar a constelação, a gente vai trazer sempre esses dois pontos de vista, né, ao pai e mãe, para integrar, para harmonizar aquilo ali e integrar o masculino que eu vejo lá fora, integrar em mim. Olhar para o pai, olhar a força, olhar a garra do pai e integrar em mim. Olhar para a mãe, olhar o acolhimento, olhar o cuidado e integrar em mim. Então, a visão da constelação é isso, a gente olhar para o pai, para a mãe, para toda a ancestralidade e integrar aquilo dentro de nós.
Então percebam que a gente vai por várias vertentes, desde lá do taoísmo, que foi um dos primeiros estudos a esse respeito, Yin e Yang, a gente vai para psicologia, para psicanálise, Jung traz ânima e ânimos. A gente vai no yoga também, a gente tem o Hatha Yoga. O que é? Hatha é sol e lua. Então são posturas também, asanas dentro do yoga, que trabalham dentro do nosso corpo essas duas energias. Então a gente trabalha o sol e a lua, a introspecção e o fazer, através das posturas do yoga. Então isso é muito antigo, muito mais de 3.000 anos já tem esse estudo e é tão atual, né? Tão atual por quê? Porque a gente está aqui, como eu falei, a gente veio do todo, da fonte criadora, nesse mundo dual, da dualidade, para nos aperfeiçoarmos aprendendo com essa dualidade. Então, por isso que é tão atual, né? De 3.000 anos atrás até agora, a gente tem que aproveitar esse entendimento e trazer para a consciência. Porque enquanto eu estou no inconsciente, eu só vou seguir achando que assim é o meu modo de fazer, de agir, de me comportar e vou seguir. Agora, quando eu começo a trazer para a consciência, eu posso começar a ir modificando. Muitos estão me perguntando sobre esses 40 dias, o que vai ser esses 40 dias? E logo vou lançar aqui no Instagram, tá? É uma mentoria nova que eu estruturei, que são 40 dias, tá? Então, é um tempo menor, mas muito focado, tá? Muito estruturado. Então, o nome vai se chamar Ascenda, 40 dias de luz. E um dos pilares do Ascenda, dessa mentoria curta, é a reconexão com essas energias, com o feminino e com o masculino. Então, vai ter uma parte que vai ser muito energia feminina, como a gente se conectar de novo. Então, a gente vai ter partes bem práticas para o nosso dia a dia, para a gente conseguir colocar isso no dia a dia de forma fácil, inserir isso na nossa rotina e sentir os benefícios dessa energia feminina. E depois a gente vai ter a parte mais energia masculina, que tem muito a ver também com a parte de realização, de prosperidade, de lidar com o dinheiro, com os bens materiais. Então a gente vai ter tudo isso dentro dessa mentoria de 40 dias, tá? Quem tem interesse pode entrar no link da bio ali, que tem a aplicação para a mentoria, tá? É algumas perguntas para eu entender melhor o teu momento de vida e ver se você se encaixa na proposta que vai ser a mentoria. Ela vai iniciar lá no final de junho. Então, daqui um mês mais ou menos a gente vai iniciar esse processo. Vamos ficar por 40 dias juntas. Tem aqui algumas alunas minhas da mentoria de acompanhamento e eu nem falei para vocês, né? Ainda, né? Mas eu vou falar. Deixa eu ver aqui, né? Que tá aqui. Tem algumas aqui. Eu vou falar que quem está na mentoria de acompanhamento vai ganhar essa nova mentoria, vai ganhar essa imersão de 40 dias. Que é uma das coisas que eu sempre falo aqui, né? Que a gente trabalha sempre com o transbordar. Então, a gente entrega mais e o universo vai nos trazer mais. A gente vai sempre entregando mais e o universo traz mais. Então, quem está na mentoria de acompanhamento vai ganhar toda essa mentoria de 40 dias. Então, depois, ao longo da semana, eu vou postando mais informações. Eu ainda não lancei oficialmente aqui no Instagram, só lancei em grupos particulares. Essa semana eu vou organizar para lançar aqui. Mas quem sentiu essa conexão, essa vontade de se conectar com o feminino, com o masculino, com a espiritualidade, quais vão ser os pilares, tá? Relacionamentos, carreira profissional e espiritualidade, tá? Então, vai ser esses os pilares que a gente vai trabalhar dentro desses 40 dias de mentoria. Então, só entre na bio e preenche o formulário e depois a gente vai chamar para explicar mais como é que vai funcionar. Tá bom, meu povo? Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, uma semana abençoada para todos nós. Observem como é que estão o ânima e ânimos de vocês ao longo da semana, como é que vai estar essa energia feminina e masculina ao longo da semana, porque o primeiro passo sempre é a observação, é começar a observar, colocar consciência em como eu estou agindo, sentindo, é o primeiro passo para a mudança, senão, se a gente não tem consciência, a gente não consegue mudar e nem se aperfeiçoar. Quanto mais a gente tem consciência, mais a gente consegue se trabalhar para evoluir, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, boa semana!